melhor a gente começar o caso pela ordem cronológica, né? Até para fazer mais sentido. Porque se começar por essa situação aqui, eu acho que talvez a gente já comece um tanto quanto avançado na situação, né? Lembrando, eu vou colocar as notícias que saíram hoje. A gente vai falar sobre a polêmica do dia de hoje. Não é polêmica antiga, não é polêmica reciclada para render mais assunto. Não, é o que aconteceu hoje. A gente tá falando do que aconteceu hoje. Primeiramente, o time do mal, eu costumo chamar assim porque eu tenho um pouco de, sabe, avoção a esse... Vamos lá, vamos direto ao assunto. O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gabriel Barbosa não será relacionado para o jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro. Ou seja, todo mundo esperava que o Gabigol fosse jogar, o Gabigol treinou normalmente, é um jogo quase festivo para o Flamengo, porque o Flamengo já não briga tanto pelo título do Campeonato Brasileiro, e é o primeiro jogo depois do título da Copa do Brasil, e é um jogo contra o próprio Atlético Mineiro, que foi o rival na final do campeonato. Só que o Gabigol não vai jogar. Os próximos passos do atacante serão definidos pelo vice-presidente de futebol Marcos Braz e pelos representantes do jogador, que já foram comunicados desde ontem sobre a necessidade de uma reunião entre as partes e estão sendo aguardados no Rio de Janeiro. Ou seja, muito provavelmente os representantes do Gabigol não moram no Rio, até porque devem representar outros atletas também. E eles já tinham sido avisados. A decisão visa manter a harmonia do elenco rubro-negro após o importante pentacampeonato da Copa do Brasil e dar tranquilidade ao treinador Felipe Luiz, comissão técnica e funcionários para a continuidade do trabalho e da busca pelas vitórias no Campeonato Brasileiro. Ou seja, se a própria diretoria do Flamengo está falando aqui que a decisão visa manter a harmonia do elenco rubro-negro, de acordo com a diretoria do Flamengo, o Gabigol é um ponto que pode desfazer a harmonia do elenco. Porque se você tira alguém para manter a harmonia, significa que essa pessoa poderia destruir a harmonia. Então já vem o Flamengo de uma forma bem contundente aqui, deixando claro que na opinião do clube, que na posição da diretoria, o Gabigol poderia ser um problema. Passada essa notícia que foi publicada hoje às 5 da tarde, às 5h33, 30 minutos depois, o Gabigol reposta uma foto do Flamengo com os dizeres nós e algumas fotos da torcida e comenta: por nós, pelos nossos, sempre. Amanhã subiremos a rampa junto. Pra quem não tá ligado, quem nunca foi ao Maracanã, tem uma rampa nos arredores do Maracanã, perto dos acessos da arquibancada, e o Gabigol escreveu aqui: amanhã subiremos a rampa junto. No momento que ele tweetou isso, eu tava jogando Fortnite com um psicopata amigo meu, que é flamenguista, e ele ficou assim: ué, Renato, mas como assim? Porque ele não tava vendo o Twitter, eu tava vendo o Twitter, essas notícias estavam saindo no Twitter, e eu falei: cara, Arthur, que é esse amigo meu, eu acho que o Gabigol amanhã vai estar na torcida. Não tem como se interpretar outra coisa diferente diante dessa publicação aqui. E aí você já fica, tipo assim, todo respeito ao Vitória, porque é um time fodão, né? Uma coisa é o Wagner Leonardo ser suspenso por cartão amarelo e aparecer no meio da torcida do Vitória, que já é fodão, já virou pauta na mídia, já foi comentado e todo mundo já bateu palma. O cara comprou o barulho do clube a ponto de estar na torcida. Outra coisa é nada mais nada menos que o jogador mais midiático do país, depois de fazer 2 gols numa final, depois de ser campeão e anunciar que está de saída, esculhambar toda a diretoria, depois de ser afastado por essa diretoria, vir ao Twitter e dizer que vai estar na arquibancada. Olha só o tamanho da loucura. E a torcida compra o barulho do cara, ou seja, muito provavelmente a torcida que vai estar com ele amanhã no setor norte vai xingar o Landim, vai xingar o Braz, vai pedir pro Gabigol ficar, e o Gabigol vai estar lá no meio da torcida. E aí, se ele vai xingar junto, com todas as câmeras filmando, se ele vai pedir fica Gabigol junto, com todas as câmeras filmando, ou se ele vai se fazer de maluco e a gente só vai saber amanhã. Ou seja, isso já é pra mim um fator de atração muito maior do que o próprio jogo, porque é um jogador que é muito maior do que um jogo para a história do futebol, com o peso que ele já tem. E logo depois disso, ele tuita mais. Em razão da nota publicada no dia de hoje pelo Clube de Regatas do Flamengo, cumpre apenas esclarecer que estou à disposição do Flamengo e do treinador para cumprir meu contrato até o fim, inclusive para jogar amanhã. Treinei hoje normalmente.
e que a decisão de não me relacionar para o jogo foi unilateral da direção do clube. Meus representantes estão à disposição para tratar de qualquer assunto, seja pessoal ou remotamente. Obrigado, nação, e estaremos juntos na Norte amanhã. Ou seja, agora mais objetivo ainda, ele deixa claro que vai estar na Norte, no setor Norte do Maracanã, no meio da torcida do Flamengo. Para quem não sabe, o setor Norte, por sinal, em jogos do Flamengo é o setor que não só fica a torcida, como ficam as torcidas organizadas do Flamengo. Então seria o setor mais torcida mesmo, dentre todos os setores do Maracanã. E aí depois disso, sai outra notícia. Felipe Luiz está bastante decepcionado com o Gabigol, mesmo com o carinho mostrado em entrevistas e na comemoração do título. O Felipe Luiz, que além de treinador, é um amigo pessoal do Gabigol, porque diferente do Tite, que o Gabigol odeia, e o Tite odeia o Gabigol, e eles já deixaram claro em todas as oportunidades possíveis que não se dão bem, que não tem o mínimo interesse de se dar bem, o Felipe Luiz e o Gabigol Pedrinho sempre foram irmãos, R$30. tá ligado? Porque o treinador não esperava a reação de insatisfação do atacante ao ser substituído por Bruno Henrique na final da Copa do Brasil. Você sabia disso? Eu não sabia disso. Em um momento, o Gabigol chegou a falar sobre o Felipe Luiz. Tá achando que é o Guardiola. Que isso, cara? Que é isso, cara? Jogadores também estão insatisfeitos. O atacante fez sua própria festa para comemorar o título e chamou atletas, mas ninguém compareceu. Gabigol, por sua vez, nega que tudo isso aconteceu. Olha a situação. Olha a situação. Só que no momento que sai essa notícia, o Gabigol vai lá e posta isso aqui. Olha, que ele não consegue ficar 15 segundos que sejam longe dos holofotes, né? É bizarro. E eu não tô falando negativamente, nem positivamente dele. Eu tô falando da capacidade do cara de ser o centro das atenções o tempo todo. Nenhum jogador é mais comentado que o Gabigol, seja ele jogando, seja ele fazendo gol, seja ele perdendo gol, seja ele suspenso, seja ele afastado, seja ele sendo transferido, seja ele renovando. Ninguém é mais falado que o Gabigol. Isso é um fato. Ponto. E aí depois dele postar isso aqui, sai mais uma notícia. Sai mais uma notícia. Um registro que eu fiz do Felipe Luiz abraçando o Gabigol e chamando o jogador de meu filho. Meu filho. É confuso mesmo quando a gente olha para as imagens e recebe as informações. Enfim, agora é aguardar a coletiva do Felipe Luiz amanhã. Ou seja, é nítido que o Felipe Luiz tem um carinho enorme pelo Gabigol. É nítido que o Gabigol, que quando não gosta de alguém, faz questão de deixar claro que não gosta dessa pessoa. Ama o Felipe Luiz, porque acabou de postar mais uma foto abraçado com o Felipe Luiz. E essa relação ainda rende momentos como esse aqui. Espera aí, amigo. Então acaba ficando tudo realmente muito confuso, tá ligado? Acaba ficando tudo realmente muito confuso. Porque o Flamengo é campeão, aí o Gabigol anuncia que vai sair, aí o Bruno Henrique nitidamente é pego de surpresa, como ele mesmo falou, o Wesley é pego de surpresa, como ele mesmo falou, o Gerson é pego de surpresa, como ele mesmo falou, só o Arrascaeta, dentre os jogadores que se pronunciaram do elenco, disseram saber sobre essa saída do Gabigol. E aí sai a notícia de que o Gabigol tá afastado, e aí o Gabigol fala que vai estar na torcida. E aí sai a notícia que o Felipe Luiz tá puto com o Gabigol, só que o Gabigol posta uma foto abraçado com o Felipe Luiz, como se dizendo, olha, a nossa relação segue boa. E é isso, né? Acaba que a polêmica gira em torno dessa relação o tempo todo, e dessa relação, quando eu falo, não é nem a relação do Gabigol com o Felipe Luiz, mas do Gabigol com o Felipe Luiz, do Gabigol com qualquer treinador que seja, do Gabigol com o elenco do Flamengo, do Gabigol com o elenco dos outros times, do Gabigol com a diretoria do Flamengo, do Gabigol com o campeonato, do Gabigol com a torcida. Então, cara, em comum a tudo isso é o Gabigol. Eu volto a dizer, quando a gente debate grandeza, a gente não tá falando sobre ser bom ou ser ruim, sobre ser pica ou sobre ser um merda. A gente tá falando da importância do peso histórico, do impacto de um cara
sobre a história do esporte. Um exemplo que eu citei na live de ontem, vocês vão falar, não tem nada a ver. Calma, é muito simples de entender. É o Eurico Miranda. O Eurico Miranda é amado por uns, é odiado por outros, mas se você sai aqui no Rio de Janeiro e pergunta para 100 pessoas na rua, fale o nome de um dirigente famoso, 90 vão citar o Eurico Miranda, ainda que ele já tenha falecido e que ele já não esteja trabalhando, obviamente, muito antes até de falecer. Então, tipo assim, existem pessoas que bem ou mal, que gostando ou não, são muito grandes, têm um impacto muito grande no que fazem. E a real é que o Gabigol é esse cara, mano. O Gabigol é esse cara. E eu vou te falar, existe uma possibilidade grandíssima, que antes era, sei lá, 0,1%, e agora, na minha visão, é de 90%, dele sair gigante pra torcida. Porque ele fez um ano de merda, só que ele volta, faz 2 gols numa final, é afastado, amanhã provavelmente vai render imagens históricas no meio da torcida do Flamengo, peitando a diretoria que paga o salário dele, enquanto ele ainda é um ativo do clube, coisa que eu não lembro assim de outra situação tão clara acontecendo, pelo menos não recentemente. E tem outro debate. Muito provavelmente ele, que é um dos maiores jogadores da história do clube, não vai ter nenhuma despedida decente. Eu acredito que vai acabar acontecendo, sei lá, num jogo das estrelas do Zico. Mas, enfim, não tinha como começar a live falando de algo diferente disso, que pautou o tema do debate durante o dia todo. Foi o assunto mais comentado, mais falado. Não esperem nada diferente de amanhã do que ele sendo o centro das atenções de novo. Eu tenho alguns amigos flamenguistas que não gostam disso, que têm a opinião, e eu entendo perfeitamente, de que ele se coloca acima do clube. Num momento de título, ele vem falar sobre ele, sobre que ele tá saindo, e aí as atenções vão pra ele, e aí, muda o clima, ele deveria falar em outro momento. No momento de um jogo do Flamengo que vale 3 pontos, e o Flamengo, querendo ou não, ainda tem chances matemáticas de título, ainda que seja muito difícil, ele vai se colocar na arquibancada e vai ser o centro das atenções de novo. Eu tenho alguns amigos flamenguistas que não gostam desse comportamento dele. Mas eu tenho outros amigos que não só gostam, como idolatram. Porque dizem que é um torcedor dentro de campo, é um cara que tem culhão, que peita diretoria, que peita treinador. E que, por exemplo, eu acabo achando até que essa, por incrível que pareça, participação dele no título é até maior do que a dos 2 gols. Porque eu acho que toda a relação Gabigol e Tite também tem peso na queda do Tite, ainda que a diretoria não goste tanto do Gabigol. É fato que você tomar atitudes que agradem a torcida faz diferença para a diretoria. Então você tirar um cara que tem uma relação péssima com um ídolo é interessante, talvez. Então, cara, sei lá, eu acho que tudo passa muito por ele. Provavelmente, durante a manhã, estarão saindo mais notícias, né?